Então, pessoal, também existe uma fórmula para calcular a área de um triângulo. E essa formulazinha é bem fácil de lembrar se a gente lembrar como é que calcula a área de um retângulo. Porque, prestem atenção nisso, se eu pegar um retângulo qualquer e dividir esse retângulo ao meio, percebam que aqui eu criei dois triângulos. Então, por exemplo, se eu quiser saber a área desse triângulo número 1, se eu disser, por exemplo, que a medida da base do meu retângulo inicial é 4 centímetros e que a medida da minha altura é 5 centímetros, eu vou ter que a área desse retângulo vai ser 4 vezes 5, 20 centímetros quadrados, certo? Só que percebam que esse triângulo aqui, esse triângulo número 1, a área desse triângulo é exatamente metade da área do retângulo inteiro. Então, quem vai ser a área do meu triângulozinho vai ser 20 dividido por 2, que é 10 centímetros quadrados. Então, com base nisso, qual vai ser a fórmula para calcular a área de um triângulo qualquer? Vai ser a medida da base desse triângulo multiplicada pela sua altura e eu vou dividir isso por 2. Percebam que foi exatamente isso que eu fiz aqui, né? Porque quem é a base desse triângulo aqui seria isso daqui. E quem é a altura? Bem, se esse lado do retângulo mede 5, o outro lado, o seu lado oposto, também vai medir 5. Então, essa aqui é a altura do triângulo, essa aqui é a base. Aí eu peguei 5 vezes 4, que deu 20, dividi por 2 e deu 10 centímetros quadrados. Então, mais uma vez, qual a fórmula para calcular a área de um triângulo? Base vezes altura, dividido por 2. Agora vamos para alguns exemplos para exercitarmos essa nova formulazinha que aprendemos. Aí o exemplo número 1 nos diz o seguinte: qual é a área de um triângulo que possui 12 centímetros de altura e base medindo 9 centímetros? Como eu digo para vocês, sempre que eu tenho um problema envolvendo geometria e eu não tenho a figura desenhada, eu vou e desenho a figura para facilitar a minha visualização. Então, eu vou desenhar esse triângulo. Aqui eu tenho que a sua altura é 12 centímetros e a sua base mede 9 centímetros. Como é que é a fórmula para calcular a área de um triângulo? Bem, a fórmula é base vezes altura dividido por 2. Aí eu só substituo os valores na fórmula. Quem é a base? 9 centímetros. Quem é a altura? 12 centímetros. Eu vou multiplicar isso e o resultado dividir por 2. Bem, 9 vezes 12 é 108. E 108 dividido por 2 é 54. Então, a área desse triângulo é 54 centímetros quadrados. O segundo exemplo nos diz o seguinte: qual a área de um triângulo retângulo cujos comprimentos da hipotenusa e de um dos catetos são, respectivamente, 5 centímetros e 4 centímetros? Bem, eu tenho aqui um triângulo retângulo, então eu vou desenhar um triângulo retângulo. Eu sei que num triângulo retângulo, a hipotenusa é o lado oposto ao meu ângulo reto. Então, se ele está dizendo aqui que a hipotenusa mede 5 centímetros, esse lado aqui mede 5 centímetros. E ele está dizendo que um dos catetos mede 3 centímetros. Então, eu vou dizer que esse cateto aqui mede 3 centímetros, certo? Bem, ele quer saber, a questão no caso, quer saber a área desse triângulo retângulo. Aí, como é que é a formulazinha para calcular a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Só que aqui eu sei qual a medida da base, que é 3, mas eu não sei qual a medida da altura. Então, eu vou dizer que essa medida vale x. Para eu conseguir calcular a área desse triângulo, eu preciso descobrir qual o valor de x. Qual a medida da altura desse triângulo. Então, eu tenho que descobrir
a medida do comprimento do outro cateto desse triângulo. E como é que eu faço isso? Bem, eu tenho a medida da hipotenusa e de um cateto. Então, para descobrir a medida do outro cateto, eu vou usar o teorema de Pitágoras. E como é que é o teorema de Pitágoras? A ao quadrado, que no caso esse A está representando a hipotenusa, igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí, quem seria A? 5 ao quadrado. Quem seria B? 3, que aqui eu vou elevar ao quadrado. E o C é esse x que eu quero descobrir quem é. Aí, 5 ao quadrado eu sei que é 25. 3 ao quadrado eu sei que é 9. E o mais x ao quadrado eu repito. Aí, lembre-se, a ideia é descobrir o valor de x. Então, eu tenho que deixar esse valor de x, melhor, eu tenho que deixar o x sozinho de um dos dois lados da equação. Então, eu vou passar esse 9 para o outro lado. Então, vai ficar 25 menos 9 igual a x ao quadrado. 25 menos 9 é 16. Isso aqui é igual a x ao quadrado. O x está quase 100% isolado. Eu só preciso agora me livrar desse expoente 2. Aí, como é que eu faço isso? Passando esse expoente para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, eu vou ter que a raiz quadrada de 16 vai ser o meu valor de x. E quem é a raiz quadrada de 16? Bem, 4. Então, eu descobri que a altura desse triângulo é igual a 4 centímetros. Aí, agora sim, eu posso calcular a área do triângulo. Aí, quem é a base? 3. Quem é a altura? 4. E eu vou multiplicar isso e dividir por 2. 3 vezes 4, 12. E 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, a área desse triângulo é igual a 6 centímetros quadrados.